Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre os fungos e as suas principais características. Vamos começar? Desde 1969, os fungos deixaram de ser classificados como vegetais pelo fato de, por exemplo, não possuírem clorofila nem pigmentos fotossintéticos, passando a ser classificados em um reino à parte denominado fungi. Os fungos são seres vivos heterotróficos, ou seja, aqueles organismos que necessitam de moléculas orgânicas retiradas de outros seres vivos para sua nutrição e são também eucarióticos, portanto, muito mais complexos do que as bactérias. Estruturalmente, os fungos podem apresentar-se com um só núcleo, como verificado, por exemplo, nas leveduras, ou serem multinucleados, como encontrados em bolores e cogumelos. As principais estruturas presentes no citoplasma da célula fúngica são as mitocôndrias, responsáveis pelos mecanismos energéticos, os ribossomos e o retículo endoplasmático, responsáveis pela síntese de proteínas, o aparelho de Golgi, envolvido em processos de síntese e secreção, e os vacúolos de alimentos. Uma das principais características dos fungos é que esses produzem uma variedade de metabólitos que são utilizados nas mais diversas áreas industriais, como as de alimento, farmacêutica, biorremediação e mesmo no tratamento de efluentes. Dependendo dos modos de obtenção de nutrientes, os fungos apresentam-se das seguintes formas: saprofíticos, quando absorvem nutrientes do solo ou da matéria vegetal morta; parasitários, como vocês bem sabem, quando habitam em plantas e animais, podendo causar doenças no ser humano e também nos animais; e simbiontes, como por exemplo as micorrizas, que nada mais é do que uma associação existente entre certos fungos e as raízes de algumas plantas. Na tabela a seguir, nós visualizamos algumas das principais diferenças entre fungos e bactérias. Em relação ao núcleo dos fungos, este é do tipo eucariótico, já o das bactérias é procariótico. Em relação ao citoplasma, nos fungos, existe a presença de mitocôndrias e retículo endoplasmático. Nas bactérias, tem-se a ausência dessas estruturas. Em relação à parede celular dos fungos, esta não contém peptidoglicano. Já a das bactérias apresentam peptidoglicano. O metabolismo dos fungos é do tipo heterotrófico. Já o das bactérias pode ser heterotrófico, autotrófico e fotoautotrófico. Em relação aos esporos, nos fungos, estes são sexuados e assexuados utilizados na reprodução. Em relação aos esporos presentes nas bactérias, estes são utilizados para a sobrevivência da célula, não para a reprodução. A identificação dos fungos baseia-se principalmente em seus aspectos morfológicos. De maneira geral, os fungos incluem as leveduras, os bolores e os cogumelos, sendo que, quando cultivados, formam colônias com diferenças macroscópicas marcantes. Enquanto as leveduras formam colônias leveduriformes, de aspecto pastoso e cuja a coloração da maioria das espécies varia de tons de branco a creme,
Os bolores formam colônias filamentosas, do tipo algodonosa ou mesmo aveludada, e de cor variada. Em relação às leveduras, essas são micro-organismos, atenção, unicelulares, não filamentosos, tradicionalmente esféricos ou mesmo ovais, onde a própria célula promove a função reprodutiva. A maioria das leveduras se reproduz assexuadamente, seja por fissão binária, seja por brotamento. Na fissão binária, a célula-mãe se divide em duas células de tamanhos iguais, enquanto que no brotamento, a célula parental forma um broto, também conhecido como blastoconídeo ou gêmula, na sua superfície, que acaba se desprendendo da célula-mãe. Conforme esse broto se desenvolve, o núcleo da célula parental se divide e um dos núcleos se desloca para o broto. A finalização do processo ocorre pela separação do broto. Uma única levedura pode produzir, atenção, mais de 24 células filhas por brotamento. Bem, agora falando um pouquinho dos bolores, estes são constituídos por elementos multicelulares em forma de tubo, denominados, atenção, hifas. As hifas podem ser visualizadas contendo septos, sendo neste caso chamados de hifas septadas, ou visualizadas sem septo, apresentando como células contínuas, denominadas cenocíticas. Ao conjunto de hifas dá-se o nome de, atenção, micélio, que por sua vez pode ser dos tipos vegetativo e reprodutivo. Bem, em relação ao micélio vegetativo, este é um conjunto de hifas que se desenvolve, atenção, no interior do substrato, funcionando como elemento, atenção novamente, de sustentação e de absorção dos nutrientes. Já o micélio reprodutivo dos bolores, este é um conjunto de hifas que contém estruturas, como o próprio nome diz, de reprodução, que cumprem as funções de disseminação e preservação da espécie. Nesse micélio são formados os esporos, também chamados de propágulos, que podem ter origem sexuada ou assexuada. Dentre as principais características metabólicas dos fungos, nós podemos citar: os fungos, em sua maioria, são aeróbios obrigatórios. No entanto, é fato que existem certas leveduras que se desenvolvem em ambiente com pouco ou nenhum oxigênio. Os fungos, como todos os seres vivos, necessitam de água para o seu desenvolvimento. Alguns, no entanto, são chamados halófilos, por crescerem em ambiente com elevada concentração de sal. Os fungos podem crescer em locais com baixo grau de umidade, é fato, muitas vezes tão baixo que pode até mesmo impedir o crescimento bacteriano. O crescimento fúngico é muito mais lento que o das bactérias. E suas culturas precisam, atenção, de 7 a 15 dias de incubação, sendo que em algumas situações o tempo pode ser ainda maior. Ainda que o pH mais favorável ao desenvolvimento dos fungos esteja entre 5, 6 e 7, a maioria dos fungos tolera, sim, amplas variações de pH. A temperatura ótima de crescimento dos fungos abrange de fato uma larga faixa, havendo, portanto, espécies psicrófilas, mesófilas e termófilas. Os fungos de importância médica, em geral, são os mesófilos, apresentando temperatura ótima de crescimento entre 20 e 30 graus Celsius. Muitas espécies de fungos, atenção para o verbo, exigem luz para o seu desenvolvimento.
enquanto outras são inibidas por essa mesma luz. Em geral, a luz solar direta, devido à radiação ultravioleta, é considerada um elemento fungicida. Por diferentes processos, os fungos podem elaborar vários metabólitos, como por exemplo os antibióticos, dos quais a penicilina é o exemplo mais conhecido. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E se vocês gostaram do nosso vídeo, peço que deem um joinha e se inscrevam no nosso canal. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!